O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Parte Pirlo! ¡Qué victoria! ¡Qué victoria! Non lo so che ha segnato, ma chi se lo frega! Tardelli! Olá a todos, sejam muito bem-vindos à edição de número 7 do podcast da Cautiopédia. Eu sou Anderson Moura, gostaria de agradecer a todos que têm nos ouvido, que ouviram os 6 primeiros episódios, que ouviam a gente na casa antiga. Agradecer também a Central 3, a nossa nova casa, por nos receber, nos sediar e nos aturar. A edição de número 7 trazendo muito sobre a Liga dos Campeões. A gente ficou super feliz que os times italianos, de uma forma geral, não só na Liga dos Campeões, mas nas competições europeias, vão muito bem, avançaram. Temos aí confronto entre italianos, coisa que não acontecia há muito tempo. Então a gente vai falar muito sobre isso, mas não querendo recorrer a uma linguagem aí do jovem empreendedor, do publicitário, mas a gente vai tentar falar mais sobre o macro também, né? Não só especificamente sobre os jogos em si, sobre o que rolou nos 90 minutos, tanto do jogo da Inter de Milão contra o Benfica, quanto no confronto entre Milan e Napoli. Então a gente vai tentar falar um pouco sobre o antes, né? Como que chegaram essas equipes e em que condições se desenrolaram os confrontos. Aí sim, depois a gente pode falar um pouco não, né? Vamos falar bastante. Eu não, porque eu só passo a bola, mas meus amigos vão falar bastante aqui sobre o que aconteceu e sobre o que a gente pode esperar para os confrontos de volta, se é que a gente já pode se antecipar, se é que a gente pode esperar alguma coisa, porque os times italianos passando por uma maratona, né? Passando aí por uma bateria de jogos. Com certeza essa maratona tem influência no que aconteceu nas duas partidas, mas não vou tentar me alongar e não vou tentar me antecipar muito, não. Gostaria já de dar meu bom dia, boa tarde, boa noite para Caio Bittencourt, meu braço direito. Nem tão bom dia, boa tarde, boa noite assim, né, Caio? Tendo em vista que o Napoli perdeu a primeira partida contra o Milan, né? Olá a todos, realmente não temos... É o famoso bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem? Mas nesse caso ainda temos muito a discutir, porque em termos de campeonato, em termos de temporada, it ain't over till it's over. Vocês já sabem, vocês já decoraram, vocês já ouviram a versão de Lenny Kravitz. Até quem não gosta já deve ter ouvido com isso mentalmente. Se você não gosta, é uma pena que eu tenha tocado essa música na sua rádio mental, mas nesse quesito essa maratona tem muito a se discutir, é o que faremos por aí. Faremos sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, Nelson Oliveira. Você, imagino que com humor melhor, né? Depois da vitória da Inter de Milão sobre o Benfica, você não tá tão borocochô como o nosso querido Caio, né, Nelson? Bom dia, boa tarde, boa noite. É o que eu falei no grupo da gente, né? Simone Inzaghi é aquela coisa que você não tem como explicar, é apenas sentir. E aí você entende como quiser. Para o bem e para o mal. A gente vai começar falando sobre o confronto mais quente que aconteceu nessa quarta-feira, dia que a gente está gravando, dia 12 de abril, e também porque é o confronto entre dois italianos, né? Mas antes eu só queria puxar um negócio que aconteceu que remete a gente ao episódio número 1 aqui do podcast da Cautiopédia. A gente viu faixa
engraçadinha, para não dizer bizonha, né, bizarra e de muito mau gosto, na partida entre Milan e Napoli. E a gente falou muito sobre a rivalidade de Norte e Sul na Itália, né, e explicou as origens sociais, políticas, explicou por que isso acontece, por que tem essa palhaçada, por que o pessoal do Norte se acha superior. E infelizmente a gente viu hoje de novo. E era uma faixa muito curiosa, assim, você tinha que estar bem por dentro assim, do contexto para saber que aquela faixa ali era uma faixa racista, né? Uma faixa que vinha para... Eu ia usar a palavra denegrir, mas já li e já ouvi que não é muito bom usar a palavra denegrir, mas para diminuir a galera do Sul, é uma faixa na torcida do Milan que dizia Via Raffaele Stasi 4046. E aí é um endereço, mas se você não é curioso o suficiente, não daria para saber de que era, né? E na verdade é um endereço de uma loja chamada Acqua e Sapone, que nada mais é que água e sabão, que fica em um bairro de Nápoles. E aí o pulo do gato, né, tá na questão do pessoal do Norte achar que o pessoal do Sul é sujo, da expressão terrone, que a gente explicou no podcast da edição do número 1, né, desse podcast. Se você quiser saber mais, volta lá na primeira edição. Então a gente viu uma faixa aí lamentável, mandando uma indiretinha aí, mandando o pessoal do sul da Itália usar água e sabão. Se você quiser saber mais, tem fios aí em Twitter, tem fotos inclusive da faixa, mas deixar aí registrado mais esse episódio lamentável que aconteceu na partida de hoje. Dito isso, né, já que eu já falei sobre isso, Nelson, queria que você falasse sobre o jogo, mas como a gente já antecipou aqui, as equipes chegam de uma maratona, ambas. A Inter também, a gente vai ter que tocar nesse ponto, quando a gente for falar da vitória da Inter sobre o Benfica. Mas eu queria te perguntar se há, sobre a influência da maratona, lógico, mas se há também semelhanças nas duas vitórias do Milan sobre o Napoli, porque a gente viu uma vitória maiúscula, uma vitória categórica do Milan na Série A sobre o Napoli, que já acendia assim, um sinal de alerta grande para quem não via o campeonato italiano, para quem não viu o campeonato italiano e para quem quer simplesmente ver o creme de la creme, né, ver o filé mignon e ver a Liga dos Campeões. Se você só via a Liga dos Campeões, a vitória do Napoli sobre o Milan no campeonato já dava um sinal de alerta gigante. Então eu queria que você falasse se houve semelhanças, o que aconteceu de igual, o que aconteceu de diferente, se dá pra gente fazer alguns paralelos entre essas duas partidas, Nelson. O que há de igual, assim, para começar, é que nos dois jogos o Calabria teve uma atuação muito boa na contenção do Kvaratskhelia, né? Hoje acho até mais do que na partida da Série A, em termos assim individuais, né? Eu acho que no caso da partida da Série A, o sistema do Milan funcionou como um todo, funcionou melhor. E o Milan também teve um aproveitamento bem maior nas jogadas, enfim, principalmente nos contra-ataques, né? Acionando muito o Brahim Dias e o Rafael Leão. Hoje o gol também sai num contra-ataque iniciado pelo Brahim Dias, né? Também essa é uma outra semelhança. O Napoli não teve sucesso, né, ao tentar ali segurar o Brahim, né? Nos dois jogos o Brahim teve momentos chave, assim, né? No primeiro dessa sequência, né, de 3 confrontos entre os times, o Brahim Dias ele teve um brilho mais intenso, né? Mais tempo incomodando. Dessa vez um pouco menos, foi basicamente assim, uma jogada assim, mais perigosa, né? De resto, o Milan até sofreu, né? O Maignan fez uma ótima partida, então não dá para dizer que o Napoli não teve suas chances. Teve até algumas, né? Nessa partida de San Siro. Poderia ter tomado gol, né? No jogo no estádio Maradona, não. O Maignan praticamente não trabalhou, né? A única defesa, assim, que o Maignan fez, assim, importante naquela partida foi uma bolada na cara que ele levou.
ele defendeu com o rosto. Acho que hoje, né, Caio pode falar um pouco mais sobre isso depois, eu acho que o Anguissa que teve muito abaixo, né, acho que isso também tem uma semelhança entre os jogos, né. O Milan ganhou o duelo de meio campo. Na partida da Série A gente tem até um gol que o Tonali rouba a bola, se eu não me engano, do Zielinski, né, no terceiro gol do Milan. E o Rafael Leão acionado vai e faz o gol. A defesa do Napoli como um todo naquela partida não funcionou bem. Enfim, o Napoli foi um desastre, né, na partida da Série A. Dessa vez, menos, né? Teve, na verdade, até dá para dizer que foram duas falhas importantes. Uma não foi no lance do gol, né, que também foi uma bola roubada e uma recomposição mal feita pela defesa, e no lance que o Kier acerta o travessão. Ele sobe sozinho e quase faz o segundo gol do Milan. De resto, assim, foi mesmo o domínio no meio campo que o Milan teve, e dessa vez acho que muito por conta da atuação abaixo do Anguissa. Da outra vez eu acho que foi muito mais por méritos de todo o sistema, dessa vez um pouco mais por deméritos. Obviamente as duas coisas não se excluem, né, totalmente, mas acho que no peso, né, se a gente for colocar na balança, eu acho que dessa vez o demérito, principalmente do Anguissa, fala muito alto. E o que eu falei, né, do lado do Calabria, limitando bastante a atuação do Kvaratskhelia. E nas duas partidas o Osimhen fez muita falta, né? Acho que isso aí não tem como não falar. Absolutamente não tem como a gente não falar disso. Mas, Caio, eu queria que o foco nessa sua primeira entrada, na sua primeira resposta, fosse falar sobre o meio-campo do Napoli, porque o Nelson, queria até agradecer por ele ter citado um lance que expressa muito isso, o gol do Tonali no campeonato italiano, mas tem algumas semelhanças com o gol que o Napoli sofre hoje. Quando começa a jogada, o Brahim Dias, hoje, é muito espaço sem ter alguém para combater. É verdade que o Napoli estava, no momento, numa fase em que tinha acabado de perder a posse da bola, uma fase do jogo, e não estava recomposto, não estava preparado. Mas não deixa de chamar a atenção todo o caminho que o Brahim Dias teve sem oposição à frente dele. Então eu queria que você falasse se foi algo pontual do jogo ou se você está vendo o meio campo do Napoli ou um sistema de marcação do Napoli mais desequilibrado. E assim, o Nelson já se antecipou falando do Anguissa, né? E é claro que é determinante, mas queria saber se fora o Anguissa também tem mais gente aí ou tem mais pontos pra gente falar sobre esse meio campo do Napoli, porque a impressão que dá é que quando a bola chega já no ataque adversário, a defesa nem tá tão mal colocada assim, mas ela tá exposta porque o meio campo não tá fazendo o seu trabalho. Queria que você falasse se eu tô certo ou tô errado e vai aí. Em alguns casos a impressão é exatamente essa, porque o lance do gol, da jogada do Brahim que termina no gol do Benasser, não foi a primeira. O Rafael Leão teve uma cara a cara que assim, que ele arranca do meio campo, só que aí ele toma do Rachmani lá atrás, já com uma saída mais avançada e tudo mais. Ele arranca com uma facilidade incrível, aí ele toca a direita do gol, vai para fora. Mas assim, já poderia ter acontecido, já foram lances semelhantes. E aí, já uma tendência que ocorreu no 4-0 do campeonato, ocorreu contra o Lecce e até ocorria alguns jogos antes da parada. É bem verdade que a pós-parada data FIFA parece que, em termos de macro, em termos da maratona, que assim podemos pensar, acabou por piorar o físico de alguns jogadores. E assim você nota um time um pouco mais
com menos energia para a reta final da temporada em alguns casos. Em alguns, principalmente no meio campo, você nota atuações abaixo do Zielinski, atuações até sobrecarregadas do Lobotka, bem lembrado também pela tática do Milan também, que a pressão feita por Tonali, por Krunic, por todo esse sistema acabou por fazer efeito no caso do Lobotka. E assim, o Anguissa tem estado um pouco abaixo na marcação, abaixo na fase de ataque. E com esse aspecto todo, você nota uma diferença. Você nota dificuldades até, por exemplo, quando você fala do Zielinski, você nota dificuldades do Kvaratskhelia fazer um 2, por exemplo. Você notou até uma falta de parceria, que eu não vou naquela do, como é que é, do colocar no bolso e tudo mais, mas eu acredito que ele teve um pouco mais de dificuldades, um pouco mais de problemas para fazer isso, justamente por essa falta de 1-2, por essa falta de troca de passes e tudo mais. Você nessa coisa toda, por exemplo, como você faz falta um cara como o Osimhen? Porque ele cria espaços, ele troca passes com você, ele arrasta a defesa. E assim, como falso 9, no fim das contas, nenhuma das 3 opções possíveis que se tinha, se é que se tinha 3, porque se você for olhar uma das possíveis, era o Lozano. O Lozano não joga de falso 9 desde o Gattuso, uma experiência lá de trás que ele teve ali para 2021. Um jogo com o Spezia que foi tão mal, perdeu tantos gols que acabou não sendo testado mais ali. Você tem o Raspadori que já tinha questões físicas e não entrou bem, não tem jogado bem. E a questão é umas que não deu conta do recado. Ele já não tem dado tanto conta do recado nas funções, entre aspas, originais dele. E pior ainda como falso 9. Mesmo tentando arrastar o Tomori, tentando fazer diversas funções, óbvio que o Tomori e o Kjaer acabaram se sobressaindo por essas questões. Então acabou sendo o ataque um exército de um homem só. Eu ia te fazer, na verdade, uma pergunta, Caio. Você acabou meio que matando a minha pergunta, mas eu vou fazer de qualquer jeito, só pra gente finalizar essa sua primeira entrada. Eu queria saber se você já se antecipou aí falando muito da incapacidade dos jogadores, né, em repor o Osimhen. Não exatamente repor, mas tentar alguma alternativa sem o Osimhen. A minha pergunta era se o Spalletti tinha alguma culpa nisso, né? Se o Spalletti poderia ser responsabilizado, se ele poderia ter alguma outra alternativa, se faltou trabalhar sem o Osimhen durante algum período da temporada, se o time pode ter sofrido aquela famosa dependência. Eu não acredito nisso, né? Acho que o jogador tá voando, para dar bola nele mesmo, mas queria saber sua opinião sobre especificamente nessa questão do Spalletti tentando achar uma forma de jogar sem o seu homem-gol, né? Eu já acho que assim, não sei até que ponto seria uma dependência, mas ao mesmo tempo, assim, você teve 2 estratégias, uma com o Cholo Simeone até ele se machucar diante do Lecce, um jogo horrível com o Lecce, assim, o Napoli jogou mal, tal, ganhou meio na marra. Até normal, considerando com que o Lecce tem jogado, com que tem amarrado os jogos contra grandes no campeonato, desde a primeira rodada, curiosamente, com a Inter. Mas nesse quesito, o Spalletti teve, assim, teria 2 opções originais, Simeone e o Raspadori. Os 2 estão com problema físico. O Raspadori já voltou de uma lesão longa, e assim, não tinha como você jogar assim 90 minutos e o Cholo Simeone vai e se machuca também. Então, de certa forma,
essa conta da temporada, essa maratona tá cobrando. Não que o elenco, nossa, nesse aspecto você possa pensar que seja curto, que não sei o que. Tem uns buracos, sim, podemos citar isso, mas não é exatamente nesse ponto de ataque. Até porque, por exemplo, na outra vez que o Osimhen saiu machucado ali para setembro, outubro, justamente os dois deram conta do recado, tanto o Raspadori quanto o Cholo Simeone. O X da questão dessa vez é que dessa vez na amostragem que tivemos, nenhum dos dois acabou fazendo gols, acabou assim, mesmo sendo participativo nos lances. Foram partidas no mínimo discretas, para não dizer outra coisa. Que tanto o Simeone quanto o Raspadori acabaram jogando mal. Só que até nessa questão Osimhen, é até duro pensar que assim o Osimhen não consegue temporadas inteiras saudáveis. Dessas 3 temporadas, em pelo menos 2 meses, assim, juntando tudo, ele ficou fora. Tanto na primeira dele em 2021, quanto na segunda em 21-22 e agora na terceira. Agora em 22-23, teve setembro, outubro e teve essa fase de agora. É tanto um exemplo disso que, se você for prestar atenção, até aqui foram 7 partidas do Napoli contra o Milan desde que o Osimhen chegou. Quantas ele jogou? 2. E uma ele entrou no segundo tempo, que foi a vitória 1-0 campeonato de 2021. Na outra que ele jogou titular aqui foi a vitória do Milan 1-0 no campeonato passado. Mas assim, isso é um exemplo do quanto o Osimhen sofre com lesões, tem a sua questão física de certa forma como calcanhar de Aquiles, e que isso talvez deveria ser olhado só pelo prisma do planejamento de longo prazo. Mas também tem um pouco de azar, tem um pouco de tudo nesse aspecto. Beleza, já que eu já perguntei sobre o nosso querido Spalletti, um dos poucos carecas bacanas, né, do futebol italiano e do futebol mundial, eu queria que você falasse de outro, Nelson. Queria que você falasse sobre o Pioli pelo seguinte: dos últimos 7 jogos, o Milan ganhou 2, e os 2 contra o Napoli. Não dá pra gente falar que o Milan tá bem. Quem viu o Milan contra o Napoli pode achar que o Milan tá voando, né? Que o Milan tá numa crescente na temporada, o que tá atropelando todo mundo. Embora realmente já tenha tido um período pior, né? Ali no finalzinho de janeiro, o Milan tava muito mal. Deu uma melhoradinha e tal, mas não dá pra dizer que o Milan tá bem. Embora tenha vencido esses jogos contra o Napoli. O Pioli preparou alguma coisa específica para esses jogos contra o Napoli? Dá para ver alguma modificação específica para tentar neutralizar o adversário? Ou o Milan simplesmente foi bem... Eu não vou dizer por acaso, porque é uma sacanagem, né, com o trabalho dos outros, fala isso. Mas não dá para ver um padrão, digamos assim, nessas duas atuações que o Milan demonstrou contra o Napoli e que não demonstra contra outras equipes. Quando você falou de careca, eu achei que você ia falar do Antônio Conte. Mas, enfim. Esse aí é um estelionatário capilar. Eu acho que é um pouco do que eu falei no comentário anterior, né? Eu acho que o Pioli leu bem o jeito de o Napoli jogar, né? O Napoli perdeu pouco essa temporada e 2 dessas foram 5 derrotas, 2 foram contra o Milan, né? Então acho que isso é muito da preparação específica que o Pioli faz pro jogo, né? Acho que é o que eu falei, os 2 jogos, o Kvaratskhelia foi bem contido. Também não acho que ficou no bolso, né, como o Caio falou, mas foi bem contido. Ele teve dificuldade de trabalhar com outros jogadores. Além da ausência do Osimhen, também tem o trabalho do Calabria, em específico. E acho que tem uma questão do meio campo, né? O Tonali fez 2 jogos muito bons, por exemplo. E
Eu acho que é basicamente isso. As chaves foram o domínio do meio campo e a limitação do Kvaratskhelia. Então, como a Udinese não tem o Kvaratskhelia, a Salernitana não tem o Kvaratskhelia, e o Empoli também não tem o Kvaratskhelia, né, que são os 3 últimos... tem a Fiorentina também, né? O Milan, fora esse jogo contra o Napoli, tem 4 jogos sem ter vencido na Série A, né? Perdeu para a Fiorentina, perdeu para a Udinese e empatou com o Napoli com a Salernitana. Então, eu acho que também tem muito a ver é uma questão de postura. Embora, tudo bem, a vaga na Champions League ainda não está garantida para ninguém que não seja o Napoli, né? Na Série A. Mas eu acho que tanto o Milan quanto a Inter, eles estão entrando na Champions League com outro foco, com outra vontade também. E eu acho que isso tem se refletido no caso do Milan, no caso do... Enfim, né, o jogo contra o Napoli, que foi 4-0, foi pela Série A, mas fazia parte de uma preparação para um duelo, né? Seriam 2 times que iriam se enfrentar depois na Champions League. Então não era apenas pela Série A, né? Se a gente for colocar assim do ponto de vista até anímico mesmo. Então eu acho que o foco está sendo muito bem direcionado, tanto de Milan quanto de Inter. A gente vai falar um pouco mais sobre a Inter depois. E é isso, eu acho que o Pioli fez uma boa leitura. E o Spalletti, ao contrário, ele não conseguiu fugir da leitura que o Pioli fez no primeiro jogo. Eu acho que os 2 jogos tiveram muitas semelhanças, como eu falei no outro comentário. E o Spalletti não conseguiu dar uma resposta. Acho que nesse duelo tático aí, ficou bem claro que o Pioli levou uma vantagem. Obviamente, pode acontecer de o Spalletti no próximo jogo conseguir reverter isso e sair classificado e se classificar sobre o Milan e com o título praticamente garantido da Série A. Ninguém vai lembrar que o Pioli deu 2 nós no Spalletti, né? O pessoal vai lembrar só, como diria o sábio, a história contada pelos vencedores. Caio, eu queria que você... É um assunto que serve tanto para fechar esse confronto Milan e Napoli, mas para a gente também se preparar e antecipar a Inter de Milão, que é a questão da maratona. E por que eu falo isso? A gente, antes do jogo da Inter, até num comportamento muito pessimista, né? muito nihilista quase, a gente já estava preparando uma pauta que meio que era para justificar uma derrota da Inter. Eu não sei se foi consciente ou não sei se a gente não estava levando muita fé na Inter, mas curiosamente, antes do jogo da Inter, a gente já estava preparando essa pauta falando assim, olha, o elenco da Inter é o melhor, da Itália é visto como um dos melhores, um dos mais fartos da Itália e não está dando conta. Ou seja, se para quem tem elenco tá ruim, imagina para quem não tem. Aí a Inter vai lá e acaba vencendo a partida com méritos, a gente vai falar sobre esses méritos daqui a pouco, mas queria que você focasse nessa sequência de jogos, porque como eu disse, ela serve tanto para apontar por que o Napoli pode, um dos fatores, né, pelos quais o Napoli tá mal no campeonato, mal no campeonato não, ele tá liderando, mas tá numa descendente no campeonato e sai atrás na Liga dos Campeões. Assim, mal no desempenho, você quer dizer? Isso, exatamente. Tá caindo, né, no campeonato e saiu atrás na Liga. O desempenho pós-abril é realmente isso, porque no fim das contas, até recentemente a Gazeta fez uma pesquisa, a Gazeta dello Sport fez uma pesquisa assim, comparando o número de jogos que se jogava na Itália de acordo com o campeonato, Copa Campeonato e aí a Champions League e as outras Copas Europeias. Se você for parar para pensar, por exemplo, em 89 e 90 o Milan de Sacchi foi campeão europeu, chegou à final da Copa Itália, chegou a disputar o título com o Napoli, perdeu a final da Copa para a Juve, chegou a disputar o título com o Napoli até a última rodada no italiano e assim
jogou as 2 partidas da Supercopa Europeia como campeão da Champions do ano anterior e jogou a final do Mundial com o Atlético Nacional de Medellín, fez 54 partidas, o máximo que podia fazer no ano. Pois é, hoje, assim, você chegar a todas, você chega a 60. E ainda, a partir de 24 ou 25, com a nova Champions que vem por aí, com uma fase, entre aspas, uma fase de grupos mais longa, considerando o sistema suíço, todas as novas maneiras que podem vir, pode chegar até 70 partidas por ano. E ainda podemos ter o conceito do novo Mundial de Clubes. De repente algum italiano entra, até algum outro europeu entra, e podemos ter 70 partidas, a um nível de Brasileirão. Se o nível atual já tem sido complicado para equipes que não têm elencos tão profundos, ou mesmo equipes que têm elencos profundos, se você for parar para pensar o que a Inter tem de problemas, às vezes até a Juventus teve de problemas ao longo da temporada com as lesões dos seus principais nomes, ainda vamos deixar a Juventus e toda essa turma da quinta-feira meio de fora dessa edição, mas assim, se você for ver o que a Inter teve de problemas, a Juventus, o que o Milan teve de problemas ali para janeiro com as lesões, com todas as questões, o que o Napoli vem tendo de problemas agora, se percebe que o calendário está extraindo o máximo que se pode dar dos jogadores e ainda assim, a conta não está fechando. A conta tá criando diversos problemas de lesões, diversos problemas físicos e que no fim das contas estão se tratando jogadores como robôs. A matéria até cita aquela frase do De Bruyne que nós jogadores não somos robôs, e de certa forma é verdade. De certa forma você percebe isso até por conta desse excesso de jogos. Também você percebe um excesso de jogos nas seleções, um excesso de jogos de clubes. E isso porque não conta também a questão de viagens. Às vezes o fato de você lidar com certos tipos de um gramado diferente aqui e ali, um tratamento diferente aqui e ali, de lesões, de tratamentos físicos, que pode ser determinante em casos como o do Osimhen, por exemplo. Quer dizer, e no fim das contas, você acaba pensando nisso na discussão do porquê tal time não vai tão fundo em algumas competições e porque se tem essa rateada, se tem essa coisa assim de times tão estranhos como, por exemplo, o da Inter. É isso. E a pergunta para você é o seguinte, Nelson, como é que apesar disso tudo, com o Darmian jogando na zaga, né, e com peças muito importantes com as quais o Simone Inzaghi não podia contar, como é que a Inter consegue isso? Bem verdade que o Benfica também finaliza mal demais, né? E a gente não pode tirar isso da equação, porque não foi um 2-0 da Inter tranquilo, não foi aquele 2-0 administrado. O Benfica finalizou bastante, mas mal, né? Finalizou muito e finalizou muitas vezes para fora ou bloqueado. Como é que apesar disso tudo a Inter conseguiu? Porque a gente já consegue ver na Inter, na Série A e em alguns jogos da Liga dos Campeões, que o freio de mão tá puxado mesmo, que a equipe não consegue desempenhar, seja por excesso de cansaço, seja por medo de lesão, medo de arrumar ali tanto uma lesão por choque, tanto por fadiga, e ainda assim a Inter conseguiu vencer por 2-0 o primeiro do jogo. Como? Bom, boa pergunta. Se a resposta envolver o quanto, qual o motivo dessa diferença na Série A e nas Copas, né? Não vou nem falar só da Champions League, mas nas Copas de maneira geral,
acho que ninguém consegue responder por que o Simone Inzaghi tem tanta diferença entre um e outro. Até no perfil, né, da Cautiopedia no Twitter, eu coloquei um meme, né? Na Champions League, ou no mata-mata, ele é como se fosse o Ancelotti. Na Série A é simplesmente o Gianpiero Ventura. É o primeiro caso de pessoa alérgica a pontos corridos, né? Como eu já falei. Assim, eu vejo muitos problemas na gestão do Inzaghi em termos de elenco. Eu acho que isso é um grande problema. Ele não coloca ninguém para jogar que seja da base. Muito raro. Tem os jogadores da base que poderiam estar jogando nesses momentos, nesses jogos de Série A. Se ele quer abandonar a Série A, já que ele não consegue fazer nada, ele pode colocar alguns desses caras para jogar de vez em quando. E não tô nem falando só de da base mesmo. Por exemplo, o Aslani, que é um jogador que foi contratado do Empoli. É um cara jovem, mas foi contratado aí por uma quantia bem razoável. Ele praticamente não joga. Ele teve que achar o Çalhanoğlu como regista pro lugar do Brozovic, porque ele não quis colocar o Aslani para jogar. Então, assim, eu acho que ele roda muito mal o elenco. Essa questão de lesão e de os caras estarem com o freio de mão puxado faz parte das escolhas do Inzaghi também. O Mkhitaryan é um cara que já tem 33 anos, está jogando o tempo inteiro. Ele não substitui o Mkhitaryan. Tudo bem, vai botar o Gagliardini no lugar. O Gagliardini não é exatamente o substituto do Mkhitaryan, mas tá no elenco, tem que jogar de vez em quando. Jogador ruim que tá no elenco tem que jogar, né? Existe essa máxima. Você não vai extrair o cara até a última gota e na hora que você precisar dele ali na parte decisiva da temporada, ele não vai poder te entregar. Porque ele não vai ter fisicamente condições de fazer isso. Eu vejo isso muito claramente. Assim, o Inzaghi, ele... Não sei se alguém que está ouvindo a gente aqui acompanhou a entrevista pós-jogo que ele deu após o empate com a Salernitana. Parecia que o cara estava no espaço sideral. Vários comentários assim totalmente despropositados, muita autocomiseração, muita autoindulgência, como se o time tivesse sempre jogando bem e o azar tivesse o tempo inteiro atrapalhando a Inter. Porque a gente podia ter feito 12 pontos nos últimos jogos. Fez? Não fez. Você está jogando agora o campeonato dos pontos merecidos? Não existe isso. Então, assim, o time não está fazendo gol, o Lukaku está perdendo gol. Caralho, cara, você foi atacante. Você não sabe ensinar o seu atacante você não treina, não treina a finalização, você não participa disso. Enfim, assim, ele se colocando muito como se o trabalho dele estivesse sempre muito bom e a Inter estivesse tendo azar e estivesse merecendo mais do que colhe na Série A. Aí ele vai e nas Copas ele consegue bons resultados e acaba usando isso de álibi muitas vezes. Ele já tinha utilizado isso e acabou voltando a utilizar. Eu acho que ele consegue preparar muito bem jogos específicos. Ele tem essa capacidade de fazer isso e a competição de mata-mata te dá isso. Porque você joga agora, você vai jogar semana que vem, depois você vai jogar daqui a quase um mês, né, pela semifinal. E antes, né, os intervalos são maiores. Acho que o Inzaghi ele não consegue trabalhar assim no dia a dia com muita galhardia, vamos dizer assim. Ele, não sei, ele é muito lento para mudar as coisas. Então, muda muito pouco o esquema. Então, os times da Série A, principalmente os times pequenos, eles acabam sendo induzidos, digamos assim, a se defender mais contra os times maiores, né? Porque um pontinho aqui, né, é um jogo que é fora da curva, né? Então, parece que é mais decifrável o que o Inzaghi faz para esses times menores. Quando o Inzaghi se vê de frente contra times que atacam o time dele, né, que atacam a Inter, funciona melhor. Se você for pegar o retrospecto da Inter, principalmente nessa temporada, né, a Inter fez jogos melhores contra times que davam espaço, que atacavam. E
por exemplo, do Chile, embora nem sempre tenha conseguido bons resultados. Perdeu boa parte dos jogos contra os seus concorrentes diretos na Série A, por exemplo. Mas jogou melhor, mesmo assim, ainda jogou melhor. E no caso do jogo contra o Benfica, né, que foi o que a gente pode tratar mais especificamente, que está mais quente aqui, isso voltou a acontecer. O Benfica atacou a Inter soube se fechar e, pasmem, porque para quem acompanha a Inter, isso é praticamente um milagre. A Inter fez o primeiro gol com o primeiro chute no gol. A cabeçada do Barella foi a primeira vez que a Inter finalizou corretamente no jogo. Então, se você pega os jogos anteriores, o jogo contra o Spezia, por exemplo, há algumas semanas, a Inter teve um XG, ou XG, se você quiser falar assim, de 3 gols e fez um de pênalti. E perdeu o jogo. A Inter finaliza muito, tem muito volume de jogo e não consegue fazer gol. Dessa vez fez o gol na primeira chance que teve. Então, é um time, eu ia falar esquizofrênico, né? Mas assim, tipo, pode não ser a palavra mais adequada do ponto de vista do politicamente correto, da questão da saúde mental. A gente não brinca com esses assuntos assim de forma tão escrachada. Mas sabe aquela história do médico e do monstro? Tem um clássico da literatura aí, né? Mr. Jekyll... Nossa, até troquei, tá vendo aí? Dr. Jekyll e Mr. Hyde, para quem quiser procurar por aí. É basicamente o que o Inzaghi faz da vida dele, assim, em termos de pontos corridos e Copas, né? É um time com duas faces, assim. Então, esse jogo contra o Benfica, especificamente, escancarou isso, né? Contra o Porto ele teve muito mais dificuldades, né? A Inter sofreu muito mais até do que contra o Benfica. A Inter, ela tá chegando na semifinal europeia, tá muito perto disso. E mesmo assim, com um técnico contestadíssimo, que eu ouso dizer que só fica para a próxima temporada caso consiga ganhar a Champions League. Veja só, caso ele consiga ganhar a Champions League, só isso, independentemente de qualquer outro resultado, ou se a multa dele tiver... A Inter não conseguir contratar um técnico que esteja dentro do seu orçamento, porque ele vai continuar pagando o salário do Inzaghi até 2024. Então, ou o Inzaghi teria que arranjar um outro time, ou a Inter teria que conseguir um técnico que estivesse dentro do orçamento para pagar junto com o salário do Inzaghi. Então, assim, é algo muito esquisito. A Inter pode voltar a uma semifinal ou até uma final de Champions League, caso se classifique, né? Eu estou falando aqui já no melhor dos mundos para a Inter, e mesmo assim o técnico não permanecer porque a torcida está de saco cheio das oscilações do time, sendo que o time pode render muito mais do que rende, independentemente de lesões, de má fase de jogadores. A Inter pode render mais do que rende de forma mais regular. Até ontem a preocupação e a briga da Inter, desculpa, cara, era conseguir uma vaga na Liga dos Campeões na temporada que vem, né? Porque caiu bastante no campeonato italiano, a briga ali tá de foice, né? A Roma na terceira colocação, a Inter. Então até ontem esse era o cenário que o torcedor da Inter projetava, né? Primeiro vamos garantir uma vaga na Liga dos Campeões. Aí agora você já pode ser um campeão da Liga dos Campeões de um dia para o outro. E vale citar que a Inter entrou em 2023 como ainda uma equipe que deveria disputar o título contra o Napoli. A distância para o Napoli não era tão grande assim. Entrou como segundo colocado e já caiu para a quinta posição. E ali chegou a reduzir assim, a distância a 6, 7 pontos mais ou menos. Não lembro exatamente quanto agora, depois da vitória no confronto direto. E depois dali degringolou. Aliás, até curioso dessa da Inter jogar melhor quando é atacada, quando é um joga e deixa jogar, que eu vejo algo parecido com isso com o Milan. O Milan parece que tem alguns problemas similares assim, quando ele tem que fazer o jogo, quando ele tem que atacar o adversário necessariamente sem esperar contra-ataque.
curiosamente eles atuam melhor quando é um confronto assim de essa briga de cachorro grande. Curiosamente, foi até o que tem acontecido com o Milan nos últimos jogos. E até com a Inter, não é coincidência que as melhores atuações recentes tenham sido na Copa, com o 1-1, que até o gol da Inter acabou saindo tardiamente naquele jogo, e nesse jogo com o Benfica. E ainda assim, melhor partida naquelas, né? Porque você acaba repensando a forma com que o time foi atacado, a maneira com que são as coisas. Claro, você também tem uma questão de qualidade, de gols perdidos que acabam pesando contra a Inter, mas é inevitável você não acabar não pensando assim como culpa do Inzaghi, até por conta do elenco que a Inter tem, por conta das expectativas sobre a Inter, e que no fim das contas, no dia a dia italiano, você acaba pensando mais sobre o campeonato. Não há uma coisa, sei lá, mal comparando para a nossa realidade, para a realidade latina, de você botar toda a força nas Copas e esquece o resto. Não, o que importa muitas vezes é o dia a dia, o campeonato, você estar entre os primeiros. E assim, a Inter se esperava assim, que não conseguisse pegar o Napoli, que não conseguisse, mas pelo menos conseguisse o segundo, terceiro, não para estar nesse momento que gravamos o podcast fora do G4. E nesse momento, até curioso, até para encaixar com aquele negócio do calendário, não é coincidência que quem esteja melhor jogando depois dessa parada é justamente a Lazio, que não tem Copa para jogar, que o elenco, entre aspas, pode ser limitado comparado aos outros, mas que no fim das contas só tem mente uma só, pode se dedicar a uma só, e eu acho até que é a principal favorita a ganhar, a ter mais uma vaga dessas 4 que vão aí da Champions League. Eu queria que você falasse sobre atuações individuais, porque a gente está falando aqui que a Inter corre riscos de não conseguir uma vaga na Liga dos Campeões da temporada que vem, e já é um time que, jogando Liga dos Campeões recentemente, já não tem ninguém inegociável na Inter, né? Toda notícia e todo burburinho que sai é plausível, porque é uma equipe que precisa fazer caixa, precisa fazer dinheiro. E aí quando a gente se depara com essa possibilidade da Inter não jogar uma Liga dos Campeões, embora, como a gente acabou de falar, que pode ser campeã e aí beleza, mas pode ficar fora, tem 2 caras que dentre a mediocridade da Inter, pelo menos nos melhores jogos da Inter, esses 2 sempre aparecem, né? Que são o Onana e o Bastoni. Eu queria que você falasse sobre a individualidade deles 2. E a Inter, ela é uma equipe, né? Um elenco que está em renovação, e a gente fala muito da saída de um, saída de outro, mas seria um baque, né? Se a Inter perdesse esses 2, mas que partido fizeram os 2 também, né, cara? Exatamente, assim, se você parar para pensar, tem tanta gente ali que assim, que se perdesse seria complicado, porque de certa forma você tem que construir. Quando você parte de um projeto técnico, você parte com seus principais jogadores, você parte com uma ideia, e assim, quando você partiu do projeto Simone Inzaghi, assim, você imagina, esquema 3-5-2, que tipo de jogador que vão jogar, como é o tipo da atuação, e assim, moldar de acordo com eles. E assim, você tem os jogadores perfeitos para esse sistema. Bastoni é um jogador que assim, acaba por ser perfeito para qualquer sistema, mas para o sistema da Inter acaba por ser melhor ainda, porque por conta dessa variação de posição, de poder jogar em vários lugares, dessa versatilidade de ataque e defesa, e por tudo. E assim, outro que eu destaco, embora assim tenha rateando, até por conta dessas mudanças no meio-campo, de
Um dia você jogar de Çalhanoğlu com o Regista, outro dia o Brozovic, que não voltou tão bem da Copa, eu acho, mas outro dia ele de Regista. O Barella fez uma partida ótima diante do Benfica. Eu acho que o Barella é um cara fundamental para os bons e até maus momentos desse time, que é quando ele está mal. Mas assim, o fator Onana é tudo aquilo que a gente falava no velho podcast e no atual com a questão Handanovic, porque assim, o Onana é um goleiro que decide jogos. Ele às vezes dá uma rateada aqui e ali, mas é um cara que assim evoluiu bastante nos últimos anos e que tem evoluído bem na Inter. E essa evolução tem feito com que ele seja um goleiro mais seguro do que antes, mais decisivo do que antes e assim, já tem estado até no hall entre os melhores goleiros do campeonato. Talvez assim, um top 5. O número 1 não, o número 1 assim, pode passar, sei lá, 11 meses machucado, mas se ele jogar um mês é amanhã. Então, basta. Eu já vou me encaminhando aqui para o encerramento. Eu vou pedir sua consideração final, Caio, mas não sem antes jogar uma pergunta provocativa, né? Uma pergunta aqui para a galera da zoeira, né? Queria saber se a derrota do Napoli nesse primeiro jogo ela pode ser explicada por 2 fatores. Primeiro, queria perguntar se a camisa pesou, né? Tem muita gente que vem com essa, surge do bueiro para levantar essa aí. E a segunda, eu queria saber se isso também tem influência, se o fato de muita gente ter começado a torcer pro Napoli e começar a postar em Twitter, em rede social, o Napoli vai passar, se isso também trouxe uma zica pro Napoli. Esses pé frios são complicados, esses casos assim. Não, mas nesse aspecto, assim, contanto que eles ajudem até, de repente, ao Napoli a olhar melhor para cá, que não seja só em uma conta de Twitter, uma conta de rede social, mas que de repente a trazer marketing para cá, porque é tão difícil importar camisetas, é tão difícil fazer coisas assim relacionadas ao Napoli, e de repente até correr risco de pagar 60% de imposto em camisetas fica complicado. Mas nesse quesito da camisa, eu acho assim, que de certa forma, isso é desrespeitoso até com o próprio Milan, porque assim, não é como se a gente estivesse falando, sei lá, do Milan de 14, 15. A gente está falando de um Milan que é o atual campeão italiano, com jogadores que assim, que se amanhã em Milanello o Maldini resolver jogar o contrato deles em branco para a rua, ele simplesmente assim vai ser disputado a tapa. Não é assim um time ruim também. Esse negócio de camisa pesou, não sei o que, isso aí é reflexo do talento do Leão, é reflexo do talento do Manhã, do Tomori, de todo esse pessoal, de um Brahim Dias que desde que passou a jogar assim mais pros lados ali do 4-2-3-1 do Milan, tem jogado bem, tem sido uma opção interessante ali quando vai para sua posição original e para de atuar por dentro onde não tem tanta força, de um Giroud que é sempre decisivo. Quer dizer, eu não acho o Milan assim, nossa, que é um time perfeito, não. Por conta até desses rateios que tem tido no campeonato. É bem verdade que desde a volta da última pausa já voltou um time melhorzinho, um time que consegue dosar suas forças, mas assim, ao mesmo tempo eu não creio que seja essa coisa de camisa não sei o que. Até porque se camisa fizesse diferença, talvez certos clubes não estariam sofrendo tanto. Talvez o Milan não teria sofrido tanto no passado, a Inter, a Juve, o próprio Napoli não teria sofrido tanto. Quer dizer, se for jogar por camisa, então vamos fazer jogo de super trunfo, que você tem que ficar olhando as estatísticas lá e
fulano tem mais título, fulano tem mais gols, etc. Então não vamos jogar. É futebol, caras. Nelson, eu queria também passar você para suas considerações finais, perguntando se está otimista, né? Porque a gente falou tão mal da Inter aqui, que nem parece que ganhou o jogo de 2-0. A gente desceu o sarrafo no Simone Inzaghi. Parece que perdeu o primeiro jogo de 2-0, mas venceu. Quando a gente voltar a gravar, já teremos uma definição. Mas queria saber se você está otimista, porque pô, o que era para ser uma festa foi quase. Eu acho que a vaga está bem aqui, encaminhada. É o que eu falei, na Champions League o foco tem sido muito maior do que no campeonato. E a Inter tem rendido melhor, né? Ela tem aproveitado mais o que queria. Então eu acho que a vaga está bem encaminhada. É muito difícil perder em casa. A Inter, até poucas semanas atrás, tinha perdido só um jogo em casa, né, na temporada, que tinha perdido para o Empoli. Agora perdeu 3, né? Perdeu para a Juventus e perdeu para a Fiorentina em sequência. Mas mesmo assim, isso estou falando na Série A, né? Perdeu para o Bayern de Munique também na Champions League. E foi isso. Inclusive, eu estou até dando uma caçadinha aqui agora para saber quantas vezes a Inter tomou 2 gols em casa nessa temporada. E eu tô para dizer que foi uma só, que foi contra o próprio Bayern de Munique. Perdeu de 2-0 para o Bayern de Munique. E exatamente... perdeu para Roma também. Tinha até esquecido dessa derrota para Roma no início do campeonato. Então, perdeu esses 2 jogos em casa, e foram os únicos jogos que tomou 2 gols em casa, sendo que contra a Roma fez um gol. Então, se fosse 2-1, teria se classificado, né? Então, no caso, se o jogo contra o Benfica terminar 2-1 para o Benfica, a Inter se classificará, né? Então eu acho que a vaga está bem encaminhada, sim. Só que eu acredito e acho que a diretoria não deveria se pautar por resultados de Champions League, porque a Champions League é um torneio muito mais imprevisível do que a Série A. E, na verdade, a tendência não é que a Inter vença. A Inter não é favorita ao título da Champions League. Isso eu estou falando em termos de garantir uma próxima vaga de Champions League, né, para a temporada 23-24. Isso porque a vaga na Champions League é o parâmetro, a base lapidar da gestão da Suning na Inter. Para a Suning, a classificação à Champions League é o ponto principal para que jogadores não sejam vendidos, para que a Inter possa reequilibrar suas contas. Ou seja, o foco não pode ser nos torneios de mata-mata. Esse é um dos motivos pelos quais eu acho muito improvável que o Inzaghi permaneça, independentemente do que consiga, a não ser, obviamente, que seja campeão da Champions League. A Inter precisa se garantir entre os 4 primeiros colocados da Série A, caso não queira ver outros jogadores saindo, sendo que perdeu um dos seus principais ativos, que é o Skriniar, gratuitamente, sem receber nada em troca por isso. Então, eu acho que esse é um grande dilema. O torcedor da Inter tá feliz pelo resultado e empolgado pela possibilidade de voltar a uma semifinal, mas a preocupação de não se classificar para a Champions League através do campeonato é muito grande, porque é através do campeonato que tem a maior possibilidade de se classificar. E a tabela da Inter até o fim da Série A não é fácil. Tem confrontos diretos, enfrenta a Lazio, enfrenta a Roma, enfrenta a Atalanta, enfrenta também o Napoli, que eu não vou falar de confronto direto nesse caso, mas enfrenta também o Napoli. São alguns dos adversários que a Inter tem pela frente. Então, acho que é por isso que o torcedor tá tão na bronca com o Inzaghi também. Não se classificar para a próxima Champions League significa desmontar a parte do time. E isso é uma coisa que, no caso, o torcedor pode até querer que uma parte do time seja desmontada, mas quer que perca o Gagliardini,
Exatamente. Mas não é a parte que ele quer que vai sair, né? É a grande questão, né? Enfim, é isso aí. Estamos falando de dois desmontes bem diferentes. É aquele meme, né, da expectativa e da realidade, se a Inter não conseguisse classificar para a Liga dos Campeões. Mas está muito bem, está muito viva nessa. E a gente fecha essa edição agradecendo mais uma vez a todo mundo que escutou a gente até aqui. Agradecendo a Central 3. Ouçam os podcasts da Central 3. Ouçam o Xadrez Verbal. Ouçam o Lado B do Rio. Ouçam a Trivela. Ouço o Som das Torcidas, ouço o Meu Time de Botão, o Baião de Dois, o Fronteiras Invisíveis do Futebol. Tem podcast a dar com pau lá na Central 3. Você pode simplesmente rodar a roleta, escolher um. Eu particularmente gosto muito do Medo e Delírio em Brasília também. Então, deem essa força aí, você que escutou a gente até aqui. Conheça outros podcasts da Central 3. Muito obrigado mais uma vez. Nos vemos e nos ouvimos daqui a 2 semanas, como eu disse, já com as definições das equipes italianas nas competições europeias, mas tenho a impressão de que a gente vai voltar falando muito da Série A, porque o campeonato vai se afunilando e, como eu disse, a briga de foice ali pela Liga dos Campeões e por competições europeias da próxima temporada vai ganhando corpo, vai ganhando força. Tenho uma impressão, uma sensação de que é sobre isso que falaremos na próxima edição. Até lá! Arrivederci e tchau!